Nossas Bíblias, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu queria ler a partir do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 6. Então você pode ficar sentado mesmo, você pode ler a palavra aí sentado, mas eu queria que você acompanhasse as escrituras e permanecesse com ela aberta. Nós vamos analisar muito esse texto nessa noite. Vamos falar muito sobre alguns pontos aqui dessa passagem. Então, abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao capítulo 4, verso 6. Todo mundo encontrou? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistiram à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, mas quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sês sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Vamos orar, irmãos, curva a tua fronte. Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, nesse lugar. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é o professor por excelência, venha nos ensinar a Tua palavra, as Tuas direções, Senhor, o Teu caminho. Te peço, Pai, que Tu acampe os Teus anjos ao redor desse ambiente. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda a investida das trevas contra a Tua igreja. Traz agora toda a mente cativa a Tua palavra. Traz agora, Senhor Deus, toda a vida, todo o coração, Senhor, Pai, conduzido pelo Teu Espírito Santo, a Tua palavra, a Tua verdade. É o que eu te rogo, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo a Timóteo, na verdade é uma carta de um ministro que tinha muita experiência, que era Paulo. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele já estava praticamente no fim do seu ministério. Ele já sabia que o tempo dele estava chegando. E Timóteo estava acabando de começar o ministério. Era um jovem pastor que Paulo tinha como filho na fé. Então Paulo escreve a Timóteo e ele começa a trazer algumas questões que eu entendo, irmãos, que são questões estas muito parecidas com as que nós vivemos em nossos dias. Eu sei que já foi falado aqui por várias vezes, e talvez você ouviu durante toda essa semana, que tivemos uns dias difíceis na nossa cidade. Tivemos a greve aí dos policiais, tivemos muitos saques, né? Pessoas que até pouco tempo olhavam-se para ela e diziam: ali vai um cidadão, ali vai uma pessoa de bem. Mas movida por todo esse sentimento que aí estava em nossa cidade, começou a saquear lojas, supermercados, e a cidade ficou naquele clima pesado. E aí, irmãos, quando isso acontece, eu sei que nos vem muitas indagações. A primeira é: poxa, como aconteceu isso? Porque essas coisas aconteceram que movem um pai de família, um estudante, sair da sua casa, se juntar ao grupo e saquear lojas. E o interessante é que esses dias foi colocado lá numa das aulas, lá no mestrado, que o professor começou a indagar aquela situação, para a gente pensar naquela situação, e ele falou sobre a religiosidade que estaria, talvez, ali cercando aquela situação. Ele disse: olha, Abreu e Lima, que é uma das cidades que mais sofreram com esse vandalismo, é uma das cidades da região metropolitana que tem o maior número de evangélicos. A igreja evangélica é muito forte naquela região. E aí ele disse: vocês poderiam pensar acerca disso? E eu comecei a pensar, querido, que poxa, até que ponto a nossa vida, a igreja, está influenciando a nossa geração? Nós falamos que a igreja está crescendo, nós celebramos o crescimento da igreja no nosso país, nós celebramos as posições que a igreja está ocupando na sociedade. Hoje nós temos candidatos evangélicos a presidente, a prefeito, a vereador, elegemos deputados. Mas eu fico pensando, irmãos, até que ponto o evangelho tem transformado a nossa sociedade. E aí, querido, diante de tudo aquilo que nós vimos, olhando para a Bíblia, eu só tenho uma explicação. O homem longe de Deus, querido, ele sempre se inclinará para as coisas más. O homem longe de Deus, querido, seu coração regenerado, sem uma experiência com Cristo, ele sempre será movido, não talvez por aquela dimensão, mas por outras coisas. E o que mais me chamou a atenção, que no seminário, na última aula, na sexta-feira, um colega nosso faz parte de uma igreja, ele estava lá comentando que uma das
pessoas da sua igreja, o pastor estava preocupado porque tinha pego uma geladeira. Eu fico imaginando, irmãos, que evangelho é esse que nós estamos vivendo. Mas quando eu olho aqui para Paulo falando a Timóteo, eu percebo que ele vivia o mesmo dilema. Paulo, queridos, ele começa a mostrar qual é a marca dos últimos tempos. E ele vai dizer que os últimos tempos, não é, dentre tantas coisas, os últimos dias serão marcados por uma relativização moral, uma ausência da ética e até mesmo uma imoralidade, uma depreciação de valores dentro da igreja. E daí o que me chama a atenção é que Paulo, irmãos, era um cristão que ele tinha como a volta de Cristo como algo muito eminente. Se você observar como Paulo ele fala da volta de Jesus, era alguém que estava acreditando, que estava na esperança que a volta de Jesus poderia acontecer nos seus dias. E eu percebo, irmãos, que a igreja da nossa geração, ela se esqueceu que Jesus vai voltar. Ela tem se esquecido que tudo terá um fim. Ela tem se esquecido que Deus julgará vivos e mortos. Julgará todos os homens. Ela tem se esquecido com aquilo que diz a palavra, que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor. Nós temos nos esquecido disso, irmãos. Mas Paulo, ele faz lembrar Timóteo. Timóteo, nos últimos dias teremos tempos difíceis. E ele fala desses tempos difíceis como os tempos que ele estava vivenciando. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que a iniquidade dos últimos dias também iria aumentar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, diz as Escrituras, vai esfriar. E eu percebo, irmãos, que nós temos vivido essa geração em que o amor se esfria. Nós temos uma religiosidade de consumo, uma espiritualidade de consumo. Hoje o Evangelho é o Evangelho do ter e não do ser. O Evangelho que é pregado na nossa geração é um Evangelho focado no homem, na necessidade temporal do homem, na satisfação dos bens materiais do homem, na necessidade dessa vida, e esquecemos que o Evangelho de Cristo, queridos, é o Evangelho que perpassa esse tempo, é o Evangelho da esperança do porvir. E Paulo, irmãos, ele avisa a Timóteo, ele ensina, ele dá algumas lições, algumas direções acerca de como nós vivemos esses tempos difíceis. Paulo diz, ó Timóteo, os tempos estão difíceis, os últimos dias serão difíceis, mas ele dá alguns conselhos a Timóteo, algumas lições. Eu queria compartilhar essas lições aqui nessa noite. A primeira lição, irmãos, que Paulo dá a Timóteo é que ele mostra a Timóteo que ele é diferente. Ele começa a mostrar que vai haver tempos difíceis, os homens serão amantes de si mesmos, que teríamos problemas na igreja, que na igreja as pessoas não suportarão a sã doutrina, que homens escolheriam mestres para si mesmos, que o evangelho seria deturpado. Mas Paulo, ele começa dizendo assim a Timóteo no versículo 9, ele começa a dizer assim, aliás, no versículo 10 do capítulo 3, ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Ou seja, ele faz, irmãos, Timóteo entender que ele era diferente. E a igreja tem que entender que é diferente dessa geração. Você tem que entender que é diferente dessa geração. Você tem que entender que você não anda segundo os valores do mundo. Nós temos que compreender que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós não nos movemos segundo a lógica desse mundo. E talvez, queridos, uma das grandes dificuldades que nós vivenciamos é compreender isso.
que nós, porém, andamos em um outro princípio. Nós, porém, abraçamos outros valores. Nós, porém, vivemos uma outra vida. Porque, querido, uma grande questão que nós vivenciamos é que hoje é muito difícil diferenciar o que é mundo e o que é igreja. Os parâmetros, irmãos, que nós colocamos para nos diferenciar do mundo são muito simples, muito simplórios. São muito pequenos diante do valor do Evangelho. Se nós formos definirmos o que é o cristão na nossa geração, a ideia que se tem, talvez as pessoas, o crente é alguém que frequenta a igreja. Um crente é alguém que tem uma Bíblia. Um cristão é aquela pessoa que carrega uma Bíblia. Um cristão é alguém que tem um linguajar próprio. Fala crentez. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, graça e paz. E dependendo do grupo, da espécie, ele vai ter uma outra linguajar. Terra, nuvem, retetel, pra. E aí, queridos, nós estabelecemos um linguajar diferenciado e achamos que ser cristão é simplesmente vivenciar essas coisas. Mas, querido, a palavra de Deus diz que ser crente, ser regenerado, ter nascido de novo, é ter uma lógica diferente de vida. Ser cristão, queridos, não é carregar a Bíblia, mas pensar a partir da Bíblia. Não é, queridos, simplesmente dizer que tem que carregar a Bíblia obrigatoriamente, que tem que ter várias Bíblias de estudo, mas é você ler o mundo, ler a vida, ler a história, ler a sociedade a partir das Escrituras. É você olhar a novela da Globo e julgar segundo a Bíblia. É você olhar, irmãos, essa comoção social que nós vivemos, essa perda de paz social, e você não julgar segundo os valores desse mundo que vai dizer, é o povo revoltado, é a política, é a Copa. Não, querido, quando você olha para a Bíblia e olha essa situação, você enxerga, é o pecado no coração do homem sem Deus. Porque nada justifica, irmão. A primeira coisa que Paulo ensina a Timóteo, você é diferente. Você vai viver essa geração, você vai ver esses líderes. Você vai ver esses líderes que estão fora da verdade, mas você é diferente. E nós temos que compreender que somos diferentes, irmãos. Nós temos que compreender que nós pensamos diferente. Não é porque uma multidão ela vai invadir uma loja que eu tenho que ir, porque eu tenho uma lógica diferente. Tem uma frase que nós ouvimos, irmãos, que o errado é errado, ainda que todo mundo faça, e o certo continua sendo certo, ainda que ninguém faça. Talvez o grande problema, irmãos, da igreja da nossa geração seja compreender isso. É viver o evangelho com a lógica do mundo. É viver um evangelho que não se envolve. É viver um evangelho que não se dá. É viver um evangelho que não tem compromisso com o discipulado. Porque todo discipulado começa por um chamado. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas nós vivemos o evangelho do eu. Eu vivo um evangelho para me satisfazer, não satisfazer aquele que me chamou. Eu vivo um evangelho em que Deus é meu empregado, é meu servo, serve para atender os meus requisitos, serve para atender as minhas idiosincrasias, os meus desejos, quando na verdade a palavra do Senhor diz, irmãos, que eu tenho que me submeter a Ele, porque Ele é Senhor. Nós
Tem gente que escolhe a igreja como parque de diversão, como empresa. Quais são os serviços que a igreja pode me servir? Eu estava conversando uma vez com um irmão e ele disse: pastor, olha, eu estou indo para outra igreja. Eu disse: amém, meu irmão, vai, glória a Deus, ainda bem que você vai para outra igreja. Mas com a razão, eu disse: não, pastor, porque lá tem salinha das crianças, lá tem bandinha das crianças, lá tem isso, lá tem aquilo. Eu comecei a pensar, querido, e o que é que você tem para dar a esta igreja? O que é que você tem para contribuir o reino de Deus? O que é que você faz para crescimento do reino de Deus? Queridos, muitas vezes nós invertemos as coisas. Nós queremos entrar no reino, nós queremos seguir a Deus para que nós tiremos vantagem daquilo que fazemos. Tiremos vantagem da igreja, tiremos vantagem do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz: mais bem-aventurado aquele que dá. A palavra do Senhor diz, irmãos, aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. E Paulo começa dizendo a Timóteo: Timóteo, você é diferente. E a palavra do Senhor está dizendo para você: entenda que você é diferente. Fale para a pessoa que está ao teu lado: meu irmão, você é diferente. Então, queridos, Paulo ele vai começar a mostrar a Timóteo alguns desses porém, algumas lições, fora essa que ele vai começar a ensinar a Timóteo. Ele diz: entender que somos diferentes. E logo em seguida ele vai dizer lá no versículo 14, ele diz assim, 13:14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Então, a segunda coisa, irmãos, que Paulo ensina a Timóteo, diante dos tempos difíceis, dos momentos difíceis que estavam diante dele, diante da apostasia, diante da imoralidade, ele ensina a segunda questão, segundo tu, porém. Ele diz que nós devemos, Timóteo deveria permanecer naquilo que foi ensinado. E nós, irmãos, devemos permanecer naquilo que fomos ensinados. Querido, eu me surpreendo quando nós nos tornamos, a igreja se tornou um show business. Quando nós temos holofotes, quando nós temos culto à personalidade, quando nós temos, irmãos, popstars, evangélicos, gospel, quantas coisas mudaram, irmãos. Tem gente que não mais se satisfaz em ser pastor, mas tem que ser apóstolo, tem que ser vice-deus, tem que botar um título que lhe dê uma supremacia sobre os demais. Mas Paulo chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, no meio de tempos difíceis, permanece naquilo que você precisa. Irmãos, nós não temos que inventar a roda, nós não temos que reinventar o Evangelho. O Evangelho já foi pregado, o Evangelho já foi ensinado, a palavra de Deus já foi revelada. Nós não temos, irmãos, que fazer coisas para agradar as pessoas, para atrair as multidões. Nós não temos, irmãos, que, por exemplo, trazer aqui uma luz daquela, o pastor pregando e aquela roda iluminando assim o pastor. Nós não temos que, por exemplo, trazer aqui, não é, o pastor entrar como um show, as luzes irem acendendo. Porque, querido, o Evangelho é simples, é poder de Deus para a salvação do homem. O que a igreja precisa saber que ela tem que permanecer naquilo que ela foi ensinada. Nós não temos, irmãos. Eu não tenho que chamar sobre mim a glória. Eu não tenho que trazer a glória para mim. Eu tenho que entender aquilo que João Batista dizia: importa que eu diminua
e que ele cresça. Eu tenho que entender, irmãos, que eu não tenho que fazer, formar uma igreja, estabelecer uma instituição aqui na terra, que é um fim em si mesmo, mas a igreja ela tem que ser bênção para a sua geração. Temos que permanecer na simplicidade, meu irmão. Simplicidade da palavra. Nós não temos que inventar coisas, queridos, para agradar as pessoas. Eu não tenho que inventar de repente, irmãos, comece a trazer peças de roupa aqui e eu vou abençoar porque vai curar as pessoas. Eu não tenho que trazer a areia de Israel, a água do Mar Morto, eu não tenho que trazer a água do Rio Jordão, porque, querido, o que salva é o Evangelho, diz a palavra do Senhor, que o Evangelho é a água viva, e aquele que bebe dessa palavra, aquele que bebe do Evangelho jamais terá sede. Mas nós inventamos muito, irmãos. Eu acho que eu estou ficando velho, querido. Estou ficando velho é um fato, porque o tempo está passando. Mas eu acho que eu estou ficando impaciente, irmão, diante de tantas coisas que nós vemos aí. Tanto holofote. Esses dias eu estava vendo uma propaganda de uma igreja que ela ia trazer um pregador de fora, era um holofote, era um profeta, uma unção profética, um mover profético, querido. Eu não tenho que trazer profecia para me satisfazer, porque a profecia, irmão, da palavra de Deus, ela tem que trazer correção à sociedade. O profeta é aquele que se levanta da igreja e diz que quem está roubando está fora do plano de Deus. O profeta, queridos, é aquele que se levanta dentro da igreja e diz, irmãos, que nós perdemos o rumo, perdemos o caminho. Mas nós queremos moveres sobrenaturais, os moveres passam e a igreja permanece a mesma. Gostamos da sensação, porque nós vivemos na era das sensações. Temos que cair na unção, temos que sentir um arrepio, temos que embolar, feito leão, feito gato no meio da igreja. Mas, querido, deixa eu perguntar para você, não é o fato de você embolar, ou o fato de você cair, o que vai fazer a diferença é como você levanta. Nós vimos gerações e gerações, irmãos, de pessoas que caíram e permanecem do mesmo jeito. Nós vemos as igrejas crescerem pelos seus entretenimentos, pela sua estratégia de marketing, mas não tem impactado a sociedade, meu irmão. Nós temos visto políticos aí serem eleitos pela igreja, mas quais são as propostas verdadeiramente, genuinamente cristãs que ele tem? Querido, a última grande bandeira que foi levantada na igreja é a questão do gay. E, meu irmão, não estou dizendo, eu digo para você que essa não é uma questão primordial segundo a palavra de Deus. Uma política evangélica tem que trazer justiça social, leis justas. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a igreja se esqueceu daquilo que foi ensinado, daquilo que Jesus ensinou. Jesus não fundou uma mega instituição, ele andou com 12 homens pregando o Evangelho. Jesus, queridos, não tinha grande estratégia de marketing, mas ele enxergava a necessidade do homem perdido. Ele parava para atender aquele que estava caído, derrubado, com a sua vida estraçalhada. Ele passou junto daquele poço de Jacó e viu aquela mulher ali pecadora, aquela samaritana, e parou e conversou com ela. Mas nós vivemos um evangelho, irmãos, que quando nós saímos dessa porta esquecemos de quem nós somos.
Esquecemos da simplicidade. Outra lição, irmãos, que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo. É pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Capítulo 4, verso 2, ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a unidade de doutrina. Irmãos, em tempos difíceis, nós precisamos pregar a palavra. Porque a palavra é que transforma um homem pecador. Esses dias, para ser mais específico, ontem, fui a um museu lá no centro da cidade, ali no Recife Antigo. E passando ali por uma daquelas ruas que a prefeitura agora fechou, não pode mais passar carro. Fez tipo uma rua de lazer. E ontem à tarde tinham várias tendas, com vários grupos reunidos, e estava tendo palestras, eram tendas padronizadas, tinha um equipamento de som parecido com esse que nós temos aqui, cadeiras, e muitos jovens sentados e ouvindo a palestra. E a palestra, irmão, girava segundo essa lógica que nós aí estamos, não é? Da diversidade, do que tudo pode, dos valores, dos excluídos, da homofobia, toda aquela ideia, aquelas ONGs ligadas a essas questões. E aí eu me lembro, irmãos, que Juliana chegou para mim e disse: poxa, né? E a igreja não faz isso. Talvez nós não vamos dar uma desculpa, mas ninguém vai nos querer nos ouvir. Mas eu digo, irmãos, que talvez o nosso grande problema enquanto igreja é que nós temos uma dificuldade de nos conectar com o homem da nossa geração. E eu percebo, irmãos, que o Evangelho, a tônica do Evangelho, que está sendo disseminado em nossas igrejas, ela contribui para isso. Porque, querido, hoje nós temos a ideia que o que Deus tem que resolver é o meu problema, o que Deus tem que resolver é a minha luta, é a minha dor, é a minha cura. Cantamos todos os dias: restitui, dá de volta o que é meu. Cantamos, irmãos, direto: quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai me ver lá para dar bênção, né? Eu vou ter aquele riso de vingança. Mas eu percebo, irmãos, por que essas músicas fazem sucesso no nosso meio. Porque o Evangelho é o Evangelho da entrega. E não condiz com o egoísmo. O Evangelho é o Evangelho que se entrega, que se dá, que se envolve com o homem pecador. Porque temos dificuldade de evangelizar, meu irmão. Veja que cada vez menos nós vemos igrejas evangelizando. Veja que cada vez menos, irmãos, nós percebemos, e eu dou aula em seminário e percebo isso, temos uma crise de vocação muito grande nos nossos dias. Eu ainda estudei em um seminário, irmãos, em que nós tínhamos aquelas pessoas que eram internas, que vinham de outros estados e ficavam ali morando no alojamento do seminário e vinham estudar para se preparar para ir para o campo, para pastorear igrejas. E hoje nós vemos, irmãos, uma dificuldade muito grande de identificar ministérios, porque as pessoas, primeiro, eles têm sonhos de ser advogado, ser doutor, ser médico, ser qualquer coisa no campo profissional, secular, e esquece, irmãos, de pessoas que talvez tenham vocação, mas eles estão tão preocupados nesse mundo
que não querem, queridos, como primeira opção, se matricular no seminário. Nós temos muitos projetos, irmãos, mas quais são os nossos planos no reino de Deus? Temos muitos sonhos, mas esses teus sonhos, querido, qual deles envolve as coisas do Senhor? Sonhamos, irmãos, em ter dinheiro, sonhamos em ter sucesso, almejamos sermos pessoas importantes, segundo a lógica desse mundo. Eu não estou dizendo que você não sonha essas coisas, porque isso é próprio do homem. Mas deixa eu perguntar para você, onde estão os teus sonhos com as coisas de Deus? Será que você sonha com uma geração salva em Cristo Jesus? Será que você sonha, querido, com a sociedade transformada, não pela política, mas pela presença de Deus? Muitas vezes nós sonhamos, irmãos, mas sempre achamos que a realização desse sonho está fora de nós. Queremos uma igreja melhor, mas o que fazemos para melhorar a igreja? Queremos uma sociedade mais justa, mas o que fazemos para que a nossa sociedade seja fundamentada na justiça? Oramos por um país melhor, oramos por uma igreja melhor, mas, irmãos, será que estamos dispostos a sermos respostas de oração para essa oração que você faz? Será que você está disposto a ser essa resposta? Sempre achamos que é o outro. Sempre achamos que não é comigo, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho muitas atividades, eu tenho uma carreira para construir. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, faz o trabalho do evangelista, cumpre o teu ministério. Deu seu ministério para cada um aqui, meu irmão. Deus não chamou você, Deus não escolheu você, Deus não te salvou, Deus não te colocou na casa dele para você ser um inútil. Deus te chamou porque Ele tem uma missão para você ter um ministério. Aí talvez você diga assim: pastor, é um ministério pastoral, pode ser. Mas também pode ser um ministério de consolo, querido, no meio do povo. O problema, irmãos, é que nós não queremos mais cumprir o nosso ministério, porque nos tornamos consumidores da igreja, consumidores da religião. A igreja se tornou um verdadeiro supermercado onde as pessoas pegam, saem, consomem e vão embora. E a mensagem, o produto que é ofertado, a palavra, ela é melhor ou pior, segundo a minha satisfação pessoal. Mas uma coisa eu aprendi, irmãos: as melhores pregações não são aquelas que me satisfazem, mas aquelas que me incomodam. A melhor pregação, irmãos, não é aquela que eu saio só ouvindo que palavras de efeito, que Deus vai me abençoar, Deus vai dar, Deus vai transformar. Eu não duvido que Deus não possa fazer tudo isso, mas eu quero dizer para você, querido, talvez a palavra que você precisa de mudança de vida. Porque a geração de ter, irmãos, é aquela geração que na primeira oportunidade ela entra na loja.
e vai tomar aquilo que não é dela. É fruto de uma lógica de consumo que nós vivemos, as pessoas expostas todos os dias ao comercial, ao ao celular novo, à TV de LED, a TV de plasma, a TV de 3D. As pessoas vendo tudo isso, irmãos, e muitas vezes não tendo os seus desejos satisfeitos. E o Evangelho, irmãos, no lugar de ser um contraponto nessa lógica, ela entra na mesma lógica, porque agora eu tenho que pregar o Evangelho que Deus vai lhe dar, que Deus vai lhe dar uma TV nova, Deus vai lhe dar um carro novo, Deus vai abrir uma porta de emprego novo, Deus vai fazer você milionário, Deus vai lhe dar uma empresa. Eu não duvido que Deus não dê, meu irmão, porque Deus é gracioso. Mas eu quero dizer para você que esse não é o Evangelho de Cristo. Jesus nunca pregou essas coisas. Jesus nunca pregou essas coisas, meu irmão. Jesus chegou para o jovem rico e disse: vende tudo que tem, reparte com os pobres. Jesus disse para os seus discípulos: a raposa tem os seus covis, mas o Filho do Homem não tem o que reclinar a cabeça. Nós, queridos, entramos nesse coral do ter em detrimento do ser. Paulo ensina a Timóteo, em tempos difíceis, compreenda que você é diferente. Deus está dizendo, irmãos, para a igreja nessa noite: ele diz lá no verso 5: Timóteo, tu porém ser sóbrio, suporta, faz o trabalho do evangelista. O interessante, irmãos, que Paulo ele termina dizendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, dizendo que ele foi um exemplo de tudo isso. Ele diz assim, no versículo 6 em diante, ele diz: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o seu reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Querido, em tempos difíceis nós temos que combater o bom combate. Os nossos dias são os dias dos nossos combates. O problema é que muitas vezes nós cruzamos os braços. Muitas vezes nós apontamos o dedo. Muitas vezes nos fazemos indagações. Nos envolvemos muito pouco com essa geração. Querido, a igreja dos nossos dias, ela foi estabelecida nessa geração para cumprir o seu ministério. Ministério de um evangelista. Irmãos, eu pensei muito esses dias. O trabalho do pastor ele é muito difícil, porque tem coisas que acontecem e o olhar das pessoas para o pastor é sempre uma interrogação. Sempre é assim: pastor, por quê? Por que, pastor, aconteceu isso? Por que essas coisas aconteceram? Pastor, por quê? Tirei um menino bom, que dessa comunidade aconteceu isso com ele, levou um tiro, está lá no hospital.
diferença que eu posso fazer na minha geração. O que eu posso fazer para que pessoas, na primeira oportunidade, saiam das suas casas e vão entrar aí na criminalidade, roubando lojas, levando eletrodomésticos. O que eu posso fazer para que jovens não tenham que tirar a vida do mundo? Irmãos, é muito fácil dar nada. É muito fácil você abrir aqueles jornais sensacionalistas e ver todas aquelas mortes e lavar as mãos. Talvez essa seja a coisa mais fácil de se fazer. Mas Paulo ensina a Timóteo. Timóteo, os tempos são difíceis. Mas cumpre o teu papel. Cumpre o teu ministério. E Deus está dizendo para a igreja nessa noite, meu irmão. Os tempos são difíceis. Mas cumpramos o nosso ministério. Cumpramos o nosso papel. Eu queria orar com você nessa noite. Usa a tua fonte, meu irmão. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Mas se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus, o brilho brotou. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Aleluia. Pai bendito, nós queremos, Senhor Deus, nos render diante de Ti. Muitas vezes, Senhor Deus, olhamos para Ti, ou mesmo sem falar, mas pensamos onde estava Deus diante de tudo isso que estava acontecendo. Onde está Deus diante da brutalidade do mundo? Esquecendo, Senhor, que Tu estás em Teu trono. Que nada foge do Teu controle, nada foge dos Teus propósitos. Esquecendo, Senhor, aquilo que a Tua palavra diz, do que queixa-se pois o homem, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Mas, querido, nessa noite Deus falou com você e disse que talvez a pergunta que você precisa fazer não é onde está Deus, mas onde está você. Não é onde está Deus, mas onde está a sua igreja, a igreja dele. Não é onde está Deus para que as coisas aconteçam, mas o que eu faço para impedir pelo menos que as pessoas que estão ao meu redor não sejam influenciadas por esse mundo. Talvez essa seja a pergunta que Deus queira que você faça. Talvez o que Deus quer, irmãos, é que você se olhe no espelho e diga assim: Senhor, eu tenho me omitido,
ser um instrumento para o louvor da tua glória. Mas essa noite, querido, Deus te chama. Faz o trabalho do evangelista, pregue em tempo e fora de tempo. Cumpre o ministério. Combate o bom combate. Guarda a tua fé. Entende que você é diferente. Nessa noite, querido, Deus está te chamando para tudo isso, para ser diferente. Pai bendito, nessa noite eu quero te pedir, gere em nós esse coração, gere em nós essa vida, em nome de Jesus, que sejamos um instrumento teu, Senhor, para essa geração. Como ouvirão se não há quem pregue? Se nós nos calarmos até as pedras clamarão. Pai, nós vivemos numa geração de pedras que clamam, mas que sejamos instrumentos teus, Senhor Deus, para mudar essa realidade. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus.